Olá, pessoal. Então, voltamos com as nossas aulas de tecnologias que envolvem sistemas embarcados. E hoje nós, como combinamos na aula passada, vamos falar sobre cálculo em ponto fixo, baseado em base Q ou formato IQ, né? Bom, mas por que nós falamos de cálculo em ponto fixo? Primeiro, grande parte dos processadores disponíveis para sistemas embarcados não possuem unidades de ponto flutuante. Vários processadores de sinais digitais, que são específicos para isso, né, para implementar filtros, entre outras coisas, são de ponto fixo, né? E o outro grande problema da representação é o formato, né? Porque nós temos essa representação de precisão simples, que é o I3E754, de ponto flutuante, e nós temos a representação de ponto flutuante de precisão dupla. Mesmo quando um processador embarcado tem unidade de ponto flutuante, geralmente essa unidade é de precisão simples. O que significa que o número de ponto flutuante utiliza a representação em 32 bits. No caso, 23 bits para mantissa, 8 bits para um expoente e 1 bit de sinal. Essa representação aqui não é o meu objetivo mostrar como que converte para esse modelo. Vocês já viram isso provavelmente em alguma disciplina como sistemas digitais ou arquitetura. Mas ela nos dá uma grande vantagem, que é utilizar esse expoente e nos dá uma grande faixa dinâmica de uso dessa representação. Ou seja, eu consigo representar um valor muito grande como 100 mil e também consigo representar um valor muito pequeno como 0.0000125. Tá? Agora, a desvantagem dessa representação aqui é que a precisão do número depende desse expoente, né? E para isso, eu vou utilizar aqui um site que converte os números para essa representação I3E754. Né? Então, vamos lá, né? Então, notem, pessoal, que aqui eu tenho a mantissa, o expoente e o sinal, e eu posso utilizar aqui, digitar um número e verificar como é que ele fica nesse formato de precisão simples. Então, notem, pessoal, que, por exemplo, 0.125 é um número que ele é perfeitamente representável, o erro é zero, nessas condições de ponto flutuante de precisão simples. Se eu pegar um outro número aqui, 0.075, eu começo a já ter erros de representação. Então eu pensei, mas 0.125 não tinha erro, vamos ver o 0.1. 0.1 tem erro de representação, ó, pessoal. Então o 0.1, quando vocês declaram lá no código de vocês uma variável igual a 0.1, o valor real que vai estar armazenado nessa variável é esse aqui, o erro é esse aqui. Né? Então, mesmo em valores que nem são tão pequenos, essa representação me causa erros. Então, notem que eu não tenho problema aqui com 0.125, eu não tenho problema com 0.25, né? Então, tem alguns números, mas agora vamos usar aqui, 0.26, eu já tenho erro na apresentação. Tá? O que já é um problema. Daí alguém vai dizer, não, mas não é um problema, um erro lá naquela casa, né? Depende, pessoal, tem ganho de filtro e controle que é bem pequeno. E isso representa um erro na representação do controle. Outro problema que pode acontecer aqui, eu quero representar 10.000.00001. Consegue representar? Não consegue. 10.000.0001, a representação é 10.000. Né? Vocês não têm faixa dinâmica para representar esse valor. Né? Então, eu vou mudar aqui, 10.000000240. Eu também não tenho faixa dinâmica para representar. Se eu digitar isso aqui, esse valor, no final das contas, em precisão simples, ele vale 10. Né? Então, como vocês podem ver, essa representação tem suas limitações. E uma das que dá para perceber é aqui,
imaginem que eu tenho um cálculo de uma equação de controle, e nesse cálculo eu vou somar um valor de erro multiplicado por um ganho, e geralmente esses ganhos são pequenos e o erro é pequeno, né? Então eu vou somar 10, que é o valor atual, com um erro vezes um ganho, que dá isso aqui, ó, 0,0000238. Isso aqui é representável em ponto flutuante? Vamos lá ver. 0,000000238. É representável. É. Na verdade, ele vira 0,0002379, mas ele é representável. Né? 10 é representável? Com certeza. 10 é representável. Sem erro. Né? Voltei aqui. Só que se eu somar esses dois valores, que o resultado seria esse, em precisão simples o resultado vai truncar e eu vou ter como resultado simplesmente 10. Né? Ele vai ficar arredondado para 10, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Que eu não tenho como representar 10 e esse número aqui depois da vírgula. O que significa, pessoal? Que se isso aí fosse uma equação de controle, o erro ia ter que crescer mais para esse valor aqui ser maior e eu conseguir no meu cálculo representar alguma coisa de incremento na minha ação de controle para corrigir esse erro. Né? Então, dependendo de qual é o erro, eu não consigo corrigir nessa equação de controle, porque essa resolução aqui não converge para um número representável em ponto flutuante de precisão simples. Então, apesar do ponto flutuante ser bem interessante, eu tenho essas limitações. E isso, pessoal, considerando que eu tenho unidade de ponto flutuante no meu processador. Tá? Qual que é a solução possível solução, né, para esse caso? É uma representação chamada base Q ou formato IQ. Mas quando que a gente mais usa essa representação? Quando eu não tenho unidade de ponto flutuante no processador. No entanto, mesmo em processadores com unidade de ponto flutuante, às vezes é vantajoso usar essa representação. Né? Inclusive, em uma próxima aula eu vou mostrar para vocês questões de desempenho. Bom, então imaginem que eu não tenho essa representação de ponto flutuante, eu não consigo usar float no processador que não seja em software. E pessoal, vocês não devem usar float ou double em processadores que não têm isso em hardware, porque senão vocês vão estar utilizando o processador no mínimo desempenho possível. Né? Vocês vão precisar fazer N operações em software para conseguir fazer uma multiplicação ou uma soma em ponto flutuante se o processador não tem ponto flutuante. Então, qual que é uma possível solução para isso? É utilizar o formato chamado IQ, né, onde o I vem de inteiro e o Q vem de quociente. Tá? Então, o que eu estou dizendo com esse formato? Que eu posso pegar alguns bits para representar a parte inteira do sinal e alguns bits para representar a parte fracionária do número, né, que eu quero representar, e um bit para o sinal. A questão é, eu consigo escolher quantos bits eu uso para a parte inteira e quantos bits eu uso para a parte fracionária. Eu não tenho simplesmente uma representação em que eu tenho travado lá que eu tenho tantos bits de mantissa, por exemplo. Né? Qual que é a vantagem disso? Né? Eu tenho a mesma precisão para todos os números no mesmo formato IQ. Né? E a desvantagem é que eu não tenho uma faixa dinâmica tão grande para uso se eu definir que eu tenho 3 bits aqui para representação inteira, o máximo que eu consigo representar é de 0 a 7. Né? Na parte inteira do valor. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de representação IQ. Então, eu tenho um bit inteiro. Imagine que eu tenho um número... a minha representação é de 4 bits, não 32. Então, aqui é um exemplo bem simples, onde eu tenho um bit para inteiro e 3 bits para a fração. Então,
o que eu consigo representar com 3 bits? 8 possíveis valores. Então, esses 8 possíveis valores seria ponto 125, ponto 25, ponto 375 e assim por diante, até um valor máximo de ponto 875. Né? Daí, mais um eu já viro um inteiro. Né? Então, qual é o número negativo máximo que eu consigo representar? É menos 1. Qual é o número positivo máximo que eu consigo representar? Ponto 875. Tá? Qual que é a menor fração negativa que eu tenho, ou positiva, é o 0,125. Então, se eu representar num formato I1Q3, o meu valor vai de menos 1 até 0,875, né, com resolução de 2 na menos 3, que seria esse 0,125 aqui. Agora, já se eu representar um valor em I3Q1, né, eu consigo representar, ou esse número, ele varia de menos 4 a 13,5, porque como eu só tenho um bit do quociente, eu consigo representar 0 ou 0,5. Né? Então, eu consigo, a resolução é 0,5. Né? Então, eu consigo de menos 4, menos 13,5 até 0, depois 0,5, 1, 1,5 até 13,5. É isso que eu consigo representar com esse formato. Tá? Um formato muito utilizado, pessoal, é o I1Q31, em que praticamente tudo é fração. Né? Então, eu consigo representar de menos 1 a 1 esse valor. Né? E a resolução é 2 na menos 31. Então, eu não consigo representar mais que 1 ou menos que menos 1, mas eu consigo um grande número depois da vírgula com esse formato. Uma solução intermediária é, por exemplo, o I8Q24. Né? Com esse I8Q24 eu consigo representar de menos 128 até aproximadamente 128. Né? Então, o que vocês verificam? Que eu consigo, pessoal, ter uma flexibilidade na escolha do formato que eu quero utilizar, dependendo se eu preciso muitas casas depois da vírgula ou se eu preciso de um número muito grande antes da vírgula. Né? E daí vocês vão me dizer, mas eu não tenho como prever. Na verdade, eu tenho, né, pessoal? Por exemplo, se eu estou mostrando tensão, eu estou mostrando tensão de 0 a 12 volts, eu tenho como prever que o valor máximo é 12 volts. Né? E eu posso escolher o que eu quero de precisão na fração. Né? Então, isso aqui é um documento da Texas, né, pessoal? Que eles dizem, o formato IQ ou a matemática IQ pode fazer melhor que o ponto flutuante de precisão simples. Então, eles estão dizendo aqui que se eu usar I8Q24, eu consigo somar 10 com ponto 0,000000238 e essa aqui vai ser a resposta. Então, eu não vou ter aquele erro que eu teria na precisão simples. O resultado vai ser exato. Claro, né, pessoal, que eles usaram um número aqui muito perfeitinho para dar exato. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse formato. Para eu conseguir representar um número em I1Q31, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,1 e vou multiplicar por 2 elevado na 31. Tá? Por que eu só chamei de Q31 aqui, pessoal? Porque dificilmente o pessoal usa essa representação I tal coisa, Q tal coisa. Se eu tenho um valor de 32 bits e eu digo que é Q31, é óbvio que o I é 1. Se o valor é 32 bits e eu uso Q24, que nem eles usaram aqui, é óbvio que o I é 8. É o complemento. Então, se ficou padronizado e o pessoal usa mais, utilizar só Q e a base. Né? Então, para eu representar 0,1 em Q31, eu multiplico 0,1 por 2 elevado na 31. Essa é a representação, essa é a forma com que eu represento esses números. E eu vou ter um número com fração. Mas lembre-se, pessoal, que nós estamos aqui para fazer um cálculo de ponto fixo. Então, para eu representar esse número aqui, eu tenho que arredondar esse 0,8 aqui.
E como 0,8 é muito mais próximo de 5 do que de 4 aqui, né, nesse caso, então eu arredondei para cima o valor. Então essa aqui é a representação de um valor muito próximo de 0,1 em Q31. Né? Então muito próximo por quê? Vocês notaram que tem um erro, né, pessoal? O erro é muito pequeno, mas ele existe. Se eu representar o número como 10,25 em base Q27, eu vou ter um número inteiro. Então aqui eu não tenho erro. Então notem que eu tenho o mesmo problema lá do ponto flutuante de precisão simples. A vantagem aqui, pessoal, é que eu tenho uma certa flexibilidade do quanto eu quero de erro na fração, porque eu consigo escolher os números de bits do quociente. Essa é a vantagem desse formato. E a outra grande vantagem é não precisar de um processador com unidade de ponto flutuante. Então, vamos pensar naquela questão lá, voltando aqui, ó, da soma de 10 com 0,000000238. Se eu quiser fazer essa conta com a melhor resolução de fração possível, o número é 10. 10 ponto alguma coisa. Quantos bits eu preciso para representar 10? Eu preciso de 4 bits. Eu preciso de um bit de sinal. Né? Então, no total, eu tenho 5 bits aqui. Me sobram nos 32, 27 bits. Então, eu vou usar I5Q27. Tá? Então, voltei nesse exemplo aqui. 10 em I5, que é 27, ou simplesmente que é 27, é 10 multiplicado por 2 na 27, que dá um número inteiro. 0,0000238 em I5, que é 27, dá 31,94, pessoal. Arredondo para o mais próximo, 32. Esse valor aqui, mais esse valor aqui, dá esse valor aqui. Isso aqui, pessoal, é a soma desses dois valores em Q27. Como que eu posso garantir isso? Se eu pegar esse número resultante e dividir por 2 elevado a 27, eu tenho 10,0000238. Então, notem, pessoal, que ao escolher corretamente uma base, eu consigo fazer uma soma que daria um valor errado em ponto flutuante e dá certo em representação de base Q. Então, mesmo usando ponto fixo, que é um processador que inclusive vai ser mais barato, porque ele precisa de menos silício para implementar essa parte do ponto flutuante, eu vou conseguir fazer uma equação com resultado melhor. Então, existem algumas limitações nessa representação de base Q. Primeira delas, para somar e subtrair, é obrigatório usar a mesma base. Então, se eu quiser somar um valor que está em Q27, o outro valor tem que estar em Q27. Se eu quiser subtrair um valor em Q27 de outro, ambos os valores também têm que estar em Q27. Algo que a gente já viu aqui. Aqui eu somei dois valores em Q27 e eu tive o resultado em Q27. No entanto, para multiplicar e dividir, pessoal, eu tenho um comportamento um pouco diferente. Quando eu multiplico dois valores em base Q, o quociente soma. Quando eu divido dois valores em base Q, o coeficiente divide. Por que isso funciona dessa forma? Então, não é tão difícil de entender, né, pessoal? Quando vocês fizeram aquelas disciplinas de cálculo, vocês sabem que se eu tiver algo assim, 10,25 vezes 2 na 14 vezes 10,25 vezes 2 na 12, eu posso substituir esse 2 na 14 vezes 2 na 12 por 2 na 26. Então, eu vou somar os expoentes aqui, que é a mesma coisa que acontece na base Q. Então, ao multiplicar 10,25 vezes 10,25, essa é a resposta. E em base Q, a resposta vai ser isso aqui, vezes 2 na 26. Ou seja, quando eu multiplico dois valores em base Q, a fração vai aumentar a quantidade de bits.
Quando eu divido, pessoal, não é muito diferente. Quando eu faço essa operação aqui, ó, 10 por 4, que dá 2,5, em base Q poderia ser, exemplo, 10 vezes 2 na 20 dividido por 4 vezes 2 na 10. A resposta vai ser 10 dividido por 4 multiplicado por 2 na 20 menos 10. Tá? Então, a resposta é 2,5 vezes 2 na 10. Tá? Então, quando eu multiplico, eu tenho a soma dos expoentes aqui. E quando eu divido, eu tenho a subtração dos expoentes. Tá? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado de como que eu faço essas operações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Abro a calculadora antes de ir para o assunto próxima aula. Então, eu vou representar aqui, ó, 10 em base Q20. Tá? É esse valor aqui. Se eu dividir isso aqui por 4 em base Q10, eu vou ter isso aqui. Essa é a resposta dessa equação. 2.560. Mas o que é 2.560, pessoal? Para saber o que é esse valor, realmente eu preciso dividir pelo expoente resultante, que é 2 na 10, e a resposta dessa equação é 2,5 exato. Notem, pessoal, que na verdade eu nunca usei 10, eu nunca usei 4, eu nunca tive 2,5 lá. O que eu vou ter no processador é esse valor aqui, 10.487.760. É esse valor que eu vou ter lá. Eu vou ter outro valor aqui e a resposta é 2.560. É isso que tem lá dentro, mas 2.560 é 2,5 em base Q10. A mesma coisa aqui, pessoal. Bom, então não é tão difícil de enxergar. Eu tenho 10.25 representado em base Q14, né? Aqui. Dá isso aqui. Se eu multiplicar por 10.25 na base Q12, eu tenho esse valor bem grande. Né? O que é esse valor, pessoal? Esse valor aqui é 105,0625. Prova, e está em quê? Está em Q26. Prova, divide por 2 elevado a 26, resultado 105,0625. Então, notem, pessoal, que no final das contas, no processador de ponto fixo, eu não tenho essas vírgulas. Os números são números inteiros muito grandes. Só que, lá no fundo, esse valor representa um valor com vírgula. Daí vocês vão me dizer, professor, mas se eu preciso mostrar esse valor num display, daí não tem solução, pessoal. Aí vocês vão ter que fazer uma volta para a base 10 tradicional e usar fração. Agora eu posso fazer todo um cálculo em base Q e a resposta sair em base Q e eu usar a base Q como resposta. Né? Que é um pouco do que a gente vai ver na próxima aula. Que é como que eu pego esse formato IQ, né, essa representação, ou que a gente chama de base Q, e implemento equações, controle, filtro digital, né, em um processador que não tem uma unidade de ponto fixo. E daí esses conceitos de como representar os números dessa forma vão ficar mais claros. Algo que talvez vocês não tenham percebido, né, tem que ser levado em consideração também. Quem faz essa propaganda aqui é a Texas, né? Que essa conta aqui seria perfeita se eu fizesse em representação de base Q. Congelou a minha tela. Não sei porque congelou a apresentação. Mas vejam bem, pessoal.
Imaginem que vocês têm lá um número, que é um número fixo 10 lá, que tem esse valor aqui. Mas eu estou fazendo cálculos no processador. E em algum momento, eu vou obter esse valor aqui. Ó. Quando isso estiver acontecendo, eu vou ter essa resposta aqui. 31. Porque quando eu estou dentro do processador, ele não vai arredondar, ele vai truncar. Então, quando eu faço a conversão manualmente, eu consigo representar esse valor aqui como 32, porque eu arredondo. Mas dependendo da equação que eu fizer aqui, esse valor aqui, no final das contas, vai truncar. Isso aqui vai ser 31. Se isso acontecesse, pessoal, vamos ver o impacto na equação. Então, eu tenho esse valor, eu não sei o que aconteceu, que trancou o meu... Então, vamos lá, vamos digitar. 13, 42, 177, 280. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a representação, esse número aqui, de 10 em que? 27. Se eu somar com 31, notem que eu vou ter um valor a menos que isso aqui. E se eu dividir agora por 2 elevado na 27, melhor usar assim, a resposta é 231 e não 238. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? O que eu estou dizendo é que quando eu faço a conversão desses números para colocar valores fixos, constantes dentro do processador, eu posso arredondar. Quando isso aí está sendo computado dentro do processador, pode ser que eu vá ter um pequeno erro. Mas esse pequeno erro não é de zerar isso aqui. Ó. Então, em vez de eu ter um erro que é de 0.0000238, que foi o caso da unidade de precisão simples, o meu erro vai ser de 0,000000007, que é aquele umzinho que vocês viram aqui. Então, mesmo quando eu tenho erro em ponto fixo, utilizando essa metodologia, eu vou ter esse menor erro usando base Q. Então, na próxima aula nós vamos ver essa representação, nós vamos ver como fechar uma malha de controle, por exemplo, utilizando base Q dentro de um processador que não consegue processar unidades com números com vírgula. Certo, pessoal? É isso aí, nos vemos na próxima aula.